Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Andréia. Bem-vindos à 33ª jornada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu fui convidada pela coordenação do evento para ministrar a palestra de odontologia legal. Então, eu sou especialista em odontologia legal pela UFRJ, mestre em odontologia legal pela Unicamp e doutora em odontologia pela UERJ. Sou perito legista do Instituto Médico Legal Frane Peixoto e sou professora de odontologia legal da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, o conteúdo que me pediram para apresentar foi sobre a odontologia legal, a especialidade da odontologia legal. Então, historicamente, a odontologia legal é uma especialidade que se desenvolveu em função da sua contribuição na identificação cadavérica. Por isso, muitas pessoas fazem uma associação do especialista em odontologia legal àquele indivíduo que trabalha apenas com identificação de cadáveres. No entanto, apesar dessa evolução histórica associada à identificação, o campo do especialista em odontologia legal é muito mais vasto, e hoje não se restringe apenas à identificação cadavérica. A odontologia legal é a especialidade que busca aliar os conhecimentos odontológicos para o esclarecimento da justiça. Então, é uma especialidade que utiliza todo o conteúdo da odontologia, então seja conteúdos ensinados em dentística, em periodontia, em ortodontia, em patologia, enfim, e utiliza então esses conhecimentos para prestar os esclarecimentos à justiça nas mais diversas situações em que esses esclarecimentos possam ser necessários. Historicamente, o professor Armando Samico, ele dividiu a evolução da odontologia legal enquanto especialidade em 3 ciclos. Um ciclo que é considerado como um ciclo empírico, que, como o próprio nome já diz, é um ciclo onde não há fundamentação científica. Então, na verdade, é um ciclo permeado por uma série de fatos históricos, onde de alguma maneira as características odontológicas foram utilizadas. Aí não se pode falar em identificação, e sim em reconhecimento, porque como não tinha fundamentação científica, não se pode falar em identificação, porque a identificação, um pouquinho mais para frente eu vou falar para vocês, é um processo que exige uma validação, uma fundamentação que ele seja baseado em elementos científicos para que ele possa ser considerado válido. E então, o ciclo empírico, ele é, como eu disse, permeado por vários fatos históricos, onde de alguma maneira uma característica odontológica, seja um escurecimento dentário, seja um apinhamento dentário, seja uma prótese que tenha sido encontrada num determinado local, uma prótese, até não uma prótese dentro dos conceitos atuais de prótese dentária, mas que foram então utilizados pelas pessoas para reconhecer aqueles cadáveres como sendo pertencentes a um determinado indivíduo. O segundo ciclo é o ciclo médico legal, que já foi um ciclo com fundamentação científica. Nós tínhamos então situações onde médicos ou investigadores de polícia, eles solicitavam o auxílio de conhecimentos odontológicos, ou eles utilizavam conhecimentos odontológicos para a identificação de cadáveres. E o terceiro ciclo, que é o ciclo odontolegal propriamente dito, é o ciclo que é marcado, o seu início foi marcado por uma tragédia, que foi o incêndio no Bazar da Caridade, e esse incêndio teve uma série de vítimas que foram carbonizadas e que não puderam ser reconhecidas então pelos seus familiares. E diante da impossibilidade do reconhecimento, alguém viu a necessidade de se utilizar algum método para a identificação daqueles cadáveres, e então foi fundamental o papel do cirurgião dentista, o Dr. Oscar Amoedo, que foi quem foi responsável pela identificação de um grande número de indivíduos relativos àquela determinada tragédia. E aí
esse acontecimento foi considerado aí o marco histórico, né, do ciclo considerado como ciclo odontolegal. Na verdade, a gente tem dois momentos distintos, que seria o ano de 1897, que foi o ano do incêndio do Bazar da Caridade, e o ano de 1898, onde foi publicado o livro, né, do Dr. Oscar Amoedo, que foi esse cirurgião dentista que trabalhou na identificação dessas vítimas, um livro denominado A Arte Dentária em Medicina Legal, e onde ele, né, teve ali, né, naquele livro, então, um compilado e, né, a forma como ele metodizou, como ele organizou aquele processo de identificação, então, daquelas vítimas. A odontologia legal hoje passa por uma situação bastante peculiar, porque é muito comum, né, as pessoas fazerem uma analogia do especialista em odontologia legal com um CSI, com, né, um detetive. Muitas pessoas, né, quando a gente diz, né, que eu sou especialista em odontologia legal, aí as pessoas falam, nossa, eu adoro, vejo CSI todo dia, vejo detetives médicos, então uma série dessas séries de TV. É claro que isso não corresponde, né, à realidade. Essas séries de TV, elas têm um conteúdo totalmente preparado, né, para seduzir de alguma maneira o espectador. Então, ela até, né, algumas são mais coerentes, vamos dizer assim, são mais fundamentadas, apresentam casos mais próximos da realidade. Mas é claro que esse conteúdo todo ele é passado de uma forma que, né, traz todo um outro universo que não corresponde com, né, a verdadeira área, né, de atuação do odontologista, ou talvez não a verdadeira área, mas a forma como é desenvolvido o trabalho do especialista em odontologia legal. Então, nada mais fácil, né, para apresentar, né, quais são as competências de uma determinada especialidade do que utilizar a consolidação das normas para procedimento nos conselhos de odontologia. Então, essa é uma norma federal, né, do nosso conselho, da entidade de classe que tem por dever, né, fiscalizar o exercício ético profissional em odontologia, e ali estão elencadas todas as especialidades regulamentadas pelo Conselho Federal de Odontologia, e além, né, das especialidades regulamentadas, ali também está disposto o que cada uma dessas especialidades tem como área de abrangência e de competência. E isso não é diferente da odontologia legal, e a partir então do conteúdo dessa norma, que eu vou apresentar para vocês o que é, né, ou quais são as atividades desenvolvidas pelo especialista em odontologia legal. No primeiro momento, o artigo 63 dessa resolução, ele refere que a odontologia legal é a especialidade que tem como objetivo a pesquisa de fenômenos físicos, psíquicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem vivo, morto ou ossada, e mesmo fragmentos ou vestígios, resultando lesões parciais ou totais, reversíveis ou irreversíveis. O que significa isso? Então, a odontologia legal, como eu já disse antes, ela estuda, ela aplica os conhecimentos odontológicos para o esclarecimento da justiça. Então, ela aplica os conhecimentos odontológicos inerente aí, nesse caso, a pesquisa dos fenômenos resultantes da atuação das chamadas energias vulnerantes, ou seja, as energias que são capazes de lesar o organismo em um determinado momento. Então, quando nós falamos, né, de fenômenos físicos, estamos falando, né, de agressões, de acidentes, estamos falando da atuação de energia térmica, energia elétrica, energia radiante, né, que possam promover algum tipo de lesão no indivíduo. No caso dos fenômenos químicos, a atuação, né, dos venenos ou de substâncias cáusticas. Quando falamos de fenômenos biológicos, aí já tem um parênteses, algo que precisa ser esclarecido, que na verdade a importância é estudar os fenômenos biológicos para que a gente possa conseguir fazer o diagnóstico diferencial do que é doença e do que é uma ação traumática. Então, eu preciso saber o que é relacionado a uma determinada patologia que a pessoa apresente, ou uma evolução infecciosa de uma determinada lesão, para que a gente possa, né, diferenciar o que é doença daquilo que foi resultante, então, de um traumatismo qualquer. No caso dos fenômenos psíquicos,
também cabe uma observação que, na verdade, né, os aspectos psicológicos não são, né, a área de atuação do cirurgião dentista, mas na verdade todo mundo sabe o quão diretamente relacionada é a face com, né, vamos dizer, né, todo o componente psicológico do indivíduo. Então a gente sabe que determinadas lesões elas podem ter um impacto direto na forma, né, de ser ou no modo de agir de um determinado indivíduo. É claro que nós não somos as pessoas responsáveis por essa avaliação. Nós somos as pessoas responsáveis por sinalizar de que, em decorrência de um determinado fato, é possível que essa pessoa venha a ter algum comprometimento. No caso, coloca ali, né, podem atingir ou ter atingido um homem vivo, morto. Então, por aí vocês já veem, né, que esse desenvolvimento histórico da odontologia legal, muito associado aos cadáveres, hoje não é apenas, não é essa a nossa única realidade. Nós trabalhamos sim, e hoje podemos dizer que a maior parte dos casos é até, né, com indivíduos vivos. Nós, né, veremos isso mais adiante nos tipos, né, de perícias que podem ser realizadas. Mas, então, vivo, morto, é possível, né, a atuação do especialista em odontologia legal na análise, né, de uma ossada para a utilização dos conhecimentos antropológicos, né, de análises, né, tanto do ponto de vista qualitativo como do ponto de vista quantitativo. Então, de se utilizar fórmulas e, né, medidas para se estabelecer uma determinada informação a partir daquela determinada ossada. Muitas vezes nós trabalhamos apenas com fragmentos ou vestígios. Não é incomum ser encontrado no local de crime apenas um fragmento de mandíbula ou alguns elementos dentários, e esses elementos então eles são encaminhados para exame. No caso também vestígios, por exemplo, né, uma mancha que é encontrada num tecido que tenha sido também retirado de um local de crime, que pode ser uma mancha relativa a algo, né, de natureza odontológica. Então, por isso, está aí disposto a atingir ou ter atingido homem vivo, morto ou ossada, e mesmo fragmentos ou vestígios. E, como eu falei, né, que a gente pesquisa a atuação das energias que são capazes de vulnerar é resultar em lesão, ou seja, promover uma alteração da normalidade. E essas lesões podem ser parciais ou totais, reversíveis ou irreversíveis. Então significa que podem ser lesões que comprometam, né, todo um segmento ou parte dele, lesões que possam se restabelecer num determinado período de tempo sem deixar sequela, ou lesões que se consolidem, né, depois de um determinado período de tempo, mas que trazem sequelas, né, para o indivíduo. Sequelas que muitas vezes podem ser delimitantes, que podem reduzir a capacidade desse indivíduo em uma série de aspectos da vida dele. O parágrafo único dessa resolução fala que a atuação da odontologia legal restringe-se à análise, perícia e avaliação de eventos relacionados com a área de competência do cirurgião dentista, podendo, se as circunstâncias o exigirem, estender-se a outras áreas, se disso depender a busca da verdade, no estrito interesse da justiça e da administração. Então, o que significa isso? Nós somos cirurgiões dentistas, a especialidade é uma especialidade odontológica regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia, cuja área de atuação é a mesma para qualquer uma das outras 22 especialidades que são reguladas pelo Conselho Federal de Odontologia, que o complexo bucomaxilofacial, não só com limites anatômicos, existem também os limites de finalidades, né, porque as terapêuticas por nós implementadas precisam ser terapêuticas de finalidade odontológica. Então, a área de atuação é a mesma, e não é porque o indivíduo está na condição de especialista em odontologia legal, não é porque ele está na condição de perito, muitas vezes, que ele pode extrapolar os seus limites de competência, né? Só que existe uma possibilidade que isso
porventura, seja necessário, que é a continuidade desse parágrafo único que vocês estão vendo aí. Podendo, né, se as circunstâncias o exigirem, ou seja, se as circunstâncias não exigirem, o cirurgião dentista vai se ater apenas à área de competência da odontologia. Mas se as circunstâncias o exigirem, ele pode estender-se a outras áreas, mas desde que ele tenha como justificativa que essa extensão a outras áreas, ela seja em função de uma necessidade de esclarecer a justiça ou a administração. Eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil o entendimento. No caso de uma avaliação de uma marca de mordida, é certo que o cirurgião dentista é a pessoa com a melhor formação, ou a formação mais adequada para fazer esse tipo de análise. É certo que o cirurgião dentista é aquele indivíduo que tem, né, um conjunto de conhecimentos necessários para avaliar a dinâmica e as características odontológicas que estão envolvidas naquela mordedura. Só que também é certo que nem sempre as marcas de mordida elas estão suportadas, né, em áreas da nossa competência, ou seja, não necessariamente as marcas de mordida estão na face ou no complexo bucomaxilofacial. Aliás, o mais comum é encontrarmos marcas de mordida em diversas outras áreas do corpo. E por conta disso, né, como nós somos as pessoas mais indicadas para fazer esse tipo de análise, é que muitas vezes a gente pode, então, investigar, né, e verificar as informações pertinentes a uma marca de mordida que esteja na perna, né, de alguém, ou no braço de alguém, ou nas costas de alguém. Então esse é um exemplo bastante fácil para que vocês, né, entendam que é possível estender, né, a área de atuação, mas desde que seja com um objetivo claro e de esclarecimento da justiça. Então não são todos os casos em que essa necessidade é verificada. O artigo 64, ele já vai, né, especificando as áreas de competência do especialista em odontologia legal. E o primeiro item, né, que ele apresenta na linha A é a identificação humana. A identificação humana, ela pode ser feita no indivíduo vivo ou morto. Porém, quando falamos da identificação de vivo, né, é importante destacarmos alguns aspectos do nosso país. Aqui no nosso país, a forma mais frequente de identificação dos cidadãos é através das impressões digitais. Por isso, são raras ou praticamente inexistentes as situações onde um cirurgião dentista, especialista em odontologia legal ou perito, ele pode ser convocado para fazer qualquer tipo de análise com finalidade de identificação num indivíduo vivo. Isso não é comum. Aqui no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro nós temos apenas um caso histórico, que foi um indivíduo que era, né, de uma outra nacionalidade, que ficou desacordado e também, né, com perda de memória, e esse indivíduo ele precisou ser identificado a partir de características odontológicas, na verdade porque as impressões digitais naquele caso não estavam disponíveis, tá? Então, a identificação de vivos no nosso país, ela não é feita através da odontologia como forma rotineira. No caso, a rotina recai para a identificação cadavérica. A identificação cadavérica, então, é um tipo de perícia que é feita pelo especialista em odontologia legal na área criminal. Então, as perícias, elas são divididas em foro, né? Em foros. A gente tem o foro criminal, foro civil, trabalhista e a sede administrativa. Mais para frente a gente vai ver isso novamente. E, né, dentro da área criminal são, né, muitas as possibilidades, né, de perícias que podem ser feitas pelo especialista em odontologia legal, e no caso a identificação cadavérica é uma delas. Quando que a identificação cadavérica é feita a partir da odontologia legal? Sempre que, porventura, a impressão digital não possa ser utilizada. Como eu disse, no caso de indivíduos vivos, o nosso país é um país que tem, por rotina, a identificação dos seus indivíduos através das impressões digitais. Todos vocês já passaram por um serviço de identificação, né, onde foram coletadas as suas impressões, né, digitais, né, com fins de identificação e de, né, fornecimento de uma carteira de identidade. Então nós, no caso, odontologistas, nós só trabalhamos nas situações, ou nós só somos convocados nas situações onde, por alguma razão, essas impressões digitais não possam ser
utilizadas. E que situações são essas? São as situações de cadáveres carbonizados, cadáveres putrefeitos, cadáveres fragmentados, né? Não é incomum no nosso estado ser encontrado apenas o segmento cefálico, e aí esse segmento cefálico precisa ser identificado, e óbvio que um segmento cefálico não tem impressão digital. A carbonização também é um fenômeno bastante comum, né, em decorrência da violência do nosso estado. Então são essas as situações em que nós implementamos ou desenvolvemos as perícias de identificação cadavérica, sempre que por alguma razão as impressões digitais não possam ser utilizadas.